Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Cid Rodrigo Lourenço e hoje vamos dar continuidade ao estudo do grego clássico. Nós já vimos a primeira declinação, agora nós veremos a segunda declinação. A novidade é que a segunda declinação apresenta o gênero neutro. Nós vimos apenas os substantivos masculinos e femininos. Sabemos que os substantivos apresentam três gêneros no grego: o masculino, o feminino e o neutro. E a segunda declinação vai trazer essa novidade para a gente. Então, eu vou compartilhar com vocês o arquivo que eu fiz para a gente iniciar o nosso estudo. A segunda declinação grega é formada, então, pelos substantivos femininos, masculinos e neutros, como eu acabei de falar. O tema da segunda declinação é em omicron. E nós temos os seguintes itens. Assim como eu coloquei lá na primeira declinação, os itens que compõem a primeira declinação, aqui eu também fiz o mesmo na segunda declinação. Então, nós vemos os itens A, B, C e D. No A, nós temos os substantivos femininos e masculinos terminados em os, omicron mais sigma. No B, os substantivos neutros terminados em on, omicron mais ni. No C, substantivos femininos e masculinos em ômega sigma. E, por fim, no D, substantivos masculinos e neutros contratos. Começando pelos itens A e B, ou seja, substantivos masculinos e femininos em os e neutros em on, nós temos as seguintes palavras: logos, e vocês já sabem, por ter acompanhado a primeira declinação, que vai aparecer deste modo no dicionário. Primeiro o nominativo, seguido da terminação no genitivo. E entre parênteses, o artigo. Aqui já sabemos que é uma palavra masculina, por conta do artigo masculino, que vocês já conhecem, e o nominativo logos, e sabemos que o genitivo é logo. Ao olhar essa palavra, e a ideia é que vocês batam o olho na palavra e não titubeiem, já saibam, olha, se a palavra no nominativo é em ômicron S e o genitivo singular em U, sabemos que é uma palavra de segunda declinação. E aqui, logos, significa o discurso ou a palavra. Esse é um termo difícil de traduzir, é um termo muito importante para a filosofia, que vai apresentar muitas acepções. Então, espero fazer ainda um vídeo só sobre essa palavra, quando a gente já tiver um pouquinho avançado no estudo. Segunda palavra, rodós, e aí sabemos que o genitivo é rodu, e viemos aqui pelo artigo feminino, que vocês também já conhecem, que é uma palavra feminina, significa caminho. Terceira palavra, doron, aqui a novidade, nós ainda não havíamos visto palavras neutras, e sabemos agora que a terminação de uma palavra neutra no nominativo é em on. O genitivo em u, assim como o logos e o rodós, ou seja, assim como os substantivos masculinos e femininos de segunda declinação. E doron significa o dom, a dádiva. Vamos para a tabela. No mesmo formato de tabela que eu fiz para a primeira declinação, começando aqui com os artigos. Vocês já conhecem os artigos masculinos, nos casos nominativo, vocativo, acusativo, dativo e genitivo. Se ainda não decoraram, decorem, porque a cada aula eu vou trazendo mais conteúdo e vai ficando um pouquinho mais complexo. Então, como eu sempre digo, anotem, peguem um caderno, separem uma hora do dia para estudar. Então, como é que nós declinaremos logos nos casos que acabamos de falar? Então, logos vai ser declinado no nominativo como logos, assim como aparece lá no dicionário, como vimos. O vocativo, loge, com epsilon. Acusativo, logon, ou ni, que é a marca de acusativo, que vocês já conhecem. Dativo, logo, com iota subscrito, uma marca que vocês também já conhecem. E o genitivo, logo. Feminino. Vocês vão ver que é fácil, porque os substantivos femininos de segunda declinação, eles são declinados assim como os
masculinos. Então, rodós, temos à esquerda os artigos femininos, que vocês já conhecem, e, então, a declinação. Nominativo, rodós, então, caminho. Vocativo, rodé. Vejam como o epsilon aparece tanto em log quanto em rodé. O acusativo, rodon, mesma terminação. O dativo, rodó, e o genitivo, rodu. Então, lembrando, né, o nominativo, né, o caminho, vocativo, se a gente usar a interjeição, o caminho. O acusativo, o caminho no objeto direto. O dativo, para o caminho, ou com o caminho, ou ao caminho. E o genitivo, do caminho. Isso é no singular. Agora, a novidade que a declinação, de segunda declinação apresenta, que é o substantivo neutro. Vejam que o artigo neutro que vocês ainda não conhecem apresenta o nominativo e o acusativo são iguais. E as terminações nominativa, vocativa e acusativa também são iguais. Então é doron, 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 tanto para nominativo, vocativo e acusativo, não traz nenhuma dificuldade. E o dativo e genitivo é igual às terminações masculinas e femininas. Então, vejam, doro, a mesma coisa que logo, ou rodo, ou rodó, e doro, a mesma coisa que logo e rodu. Então vejam que a terminação que está colorida em vermelho, como ela é igual. Pausem o vídeo, anotem no caderno e agora é praticar para vocês decorarem essa forma singular. Vamos então para o plural. No plural, nós temos as terminações logoi, logoi, logos, logois e logon. Percebam, vocês já conhecem essa terminação aqui, vocês já conhecem o acusativo que a marca tem o sigma, o dativo, vocês vejam que também já foi apresentada essa terminação com o iota, a marca do iota agora adescrito e não subscrito, mais o sigma, e a terminação de genitivo, que é igual da primeira declinação também. Atenção para os artigos no plural, masculinos. Aqui, os femininos, vocês também já conhecem, e a terminação feminina é igual à do masculino. Então, não traz nenhuma dificuldade. Rodói, rodói, rodus, dativo rodóis, genitivo rodon. Agora, a novidade que é o gênero neutro. Nós temos o artigo tá no nominativo e tá no acusativo. E a regra é nominativo, vocativo e acusativo possuem a mesma terminação no gênero neutro. Então, vai ser dora, dora, dora. Então, e o dativo e genitivo igual ao masculino e feminino. Dorois e doron. Vejam que não tem muita dificuldade, é realmente decorar. E a segunda declinação ela é mais simples do que a primeira. No dual, nós sabemos que temos esse número, né? Número dual. Nominativo, vocativo e acusativo igual. Terminação em ômega. Então, vejam, to logo, to rodó e to doro. E o genitivo e dativo, toin, logoin, rodóin e doroin. Também sem nenhuma dificuldade. O exercício que eu coloquei aqui para a gente treinar o que vimos agora é identificar a forma das palavras que vocês já viram. E aqui tem palavras de primeira e segunda declinações. Então, nós temos a seguinte frase. En arhe, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. Eu, já conhecendo a primeira declinação, sei que essa palavra aqui é de primeira declinação. Porque eu tenho uma terminação aqui que corresponde ao dativo. Ao dativo singular. Tenho aqui um eta e um iota subscrito. Continuando, eu vejo hologos, o artigo mais a forma nominativa. O kai, vocês já conhecem, eu não
coloquei aqui a palavra porque eu já disse que ela aparece muito e é bom vocês já decorarem. Então, hológos aparece de novo no nominativo. Prós, nunca vimos. Ton, theon. Olha a terminação de acusativo aqui. Então, nós já reconhecemos a forma do acusativo. Theos de novo e hológos novamente. Então, veja, antes de traduzir, a ideia é reconhecer as formas. Por isso que essa primeira parte do grego nós chamamos de apresentação morfológica, um estudo morfológico, como se formam as palavras em cada caso e os verbos, como eles são conjugados, e aí a gente percebe como se dá cada forma. Então, vejam, para traduzir, inicialmente nós começamos pelo verbo, porque temos que fazer uma análise sintática e traduzindo, fazendo uma análise sintática é muito mais fácil. Mas não se preocupem com a tradução agora. A ideia é que vocês identifiquem essas formas. Uma vez identificado, o que eu vou anotar no meu caderno? Que arré é uma palavra de primeira declinação e está no dativo singular, por conta dessa terminação aqui, dessa forma. Ela é de alfa puro, impuro ou em eta? Aí eu vou descobrir, indo ao dicionário e restituindo a sua forma nominativa, que ela é em eta. E por que eu sei disso? Porque ela não poderia ser em alfa puro, porque alfa puro, relembrando, nós precisamos ter como antecedente um rho, um epsilon ou um iota. Aqui nós temos um ri, então não pode ser em alfa puro. Poderia ser em alfa impuro? Aí eu teria que pensar em arha ou arré. E aí eu ia no dicionário. Chegando ao dicionário, eu veria que a forma que eu encontro é arré. E aqui eu coloquei arré, arrés, que é o genitivo, né? Ré, que é o artigo que vai me indicar que a palavra é feminina. E eu vou ver lá no dicionário que ela significa princípio ou começo. Hologos, identifiquei, sei que está no nominativo, singular, e ela é de segunda declinação. Quando eu vou ao dicionário, eu encontro aquela forma que eu apresentei anteriormente. Hologos de novo, ton, theon. Para eu ir ao dicionário, tem que restituir o nominativo. Qual é a possibilidade? Eu sei que omicron mais ni poderia me confundir se é uma palavra neutra, porque vocês acabaram de ver que a neutra termina com omicron e ni, mas as outras hipóteses eu não posso descartar. Então, eu tenho que restituir o nominativo. Nominativo poderia ser theon ou theos. E eu, procurando no dicionário, vejo que é theos, que significa Deus. Então, aqui, uma palavra de segunda declinação, masculina, que está no... Uma palavra de primeira declinação, masculina, que está no acusativo singular. Novamente aqui, theos, aí eu já sei que está no nominativo singular, masculina, porque eu acabei de ver, e o hologos também, artigo mais o substantivo masculino, nominativo singular. Esse é o exercício que vocês devem fazer inicialmente. Agora, traduzindo, eu começaria pelo verbo. Então, eu vejo aqui essa palavrinha aqui, que é um verbo, vocês ainda não conhecem, não falamos sobre verbos, mas eu coloquei aqui a tradução e podemos traduzir por era ou estava. Então, quem era ou quem estava? Tem que ter um nominativo. Então, era o que era. Aí eu tenho um nominativo aqui, hologos, a palavra. Então, era a palavra e a ré, que antecede, ela está no dativo. Só que tem um en, que é uma preposição que eu ainda não falei sobre preposições, mas nós traduziríamos isso aqui por en arré. En vai pedir o dativo, então por isso que arré está no dativo, seria no princípio. Então, no princípio era a palavra. Kai e, hologos, a palavra, en,
era ou estava, né? A palavra era ou a palavra estava. Aqui, novamente, uma preposição que nós vamos traduzir por com. Então, estava com Deus. E Theos e Deus, de novo, né? Era, hologos, era a palavra. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. É um trecho do Evangelho de João. Vejam, não se preocupem com a tradução inicialmente. O importante é reconhecer as formas. Segunda frase que eu tirei da tragédia Édipo Rei, ou Édipo Tirano. Ó tecna, cadmo tu palai, nea trofé. O que que eu reconheço imediatamente? A interjeição do vocativo, a palavra que se segue, essa terminação em alfa, eu lembro que é do neutro, plural, então está no vocativo neutro plural. Cadmo, esse U não é terminação de genitivo? E temos aqui também um artigo genitivo. Pala eu não sei, nea pode me enganar por conta dessa terminação aqui, no entanto é um adjetivo, ainda não falei sobre adjetivo. Vamos deixar em suspenso. Mas, claro que vocês poderiam verificar e procurar no dicionário por conta desse término aqui. E trofé. Palavra trofé tem um eta, eu já vi palavras que terminam em eta. Aí eu vou procurar. Tecna, se é um neutro, restituindo o nominativo singular, como é que termina o nominativo singular do gênero neutro? Em on. Então, será tecnon. E aí eu vou ao dicionário e vejo aqui tecnon, que é uma palavra neutra, olha o toque, e o genitivo em u. Significa criança, filho, filhote. Então, aqui o Édipo está falando, né, com a população de Tebas e está falando, ó filhos, ó crianças, se referindo, como ele era o rei ali da cidade, aos seus, a sua população como seus filhos. Então, ó filhos. Aí, vindo aqui, Cadmo, para restituir, eu tenho que pensar nas hipóteses, poderia ser Cadmon ou Cadmos, e eu vejo que é Cadmos, que significa Cadmo, fundador de Tebas, ou seja, uma personagem da história. Então, de Cadmo, Palá eu coloquei aqui, que significa outrora, apesar de ainda não termos visto os advérbios. Neá, novo, que é um adjetivo. Trofé, eu restituo o nominativo, mas já está no nominativo, que significa alimento, gênero ou rebento. Então, traduzindo isso aqui, seria, ó crianças. Aí eu começo pelo nominativo, né? Novo rebento, novo gênero de Cadmo, de outrora, ou seja, de antigamente. Essa seria a tradução do primeiro verso de Édipo. Indo agora para a declinação ática, nós temos a sua marca como ômega e sigma. Novamente, é uma questão de nós decorarmos. Não tem nenhum mistério, não tem nenhum atalho a não ser a gente anotar e lembrar que quando aparece uma palavra em ômega sigma, for um substantivo, ela pode ser da segunda declinação e da declinação ática. Então, neos, igual, né? Neon, olha a marca do acusativo aqui. Neó, com o iota subscrito, e o mais diferente é o genitivo que não vai aparecer aquele U característico do singular. Indo para o plural, nós temos neó com o iota subscrito, que é realmente diferente, juntamente com o seu vocativo neó, tus teós, tus neós, o sigma aqui, a marca do acusativo plural, neós no dativo, né, tois neós, vejam o iota subscrito aqui, mais o sigma, a marca que vocês já conhecem, e o genitivo neon, que vocês também já conhecem. E o dual
Nominativo, vocativo e acusativo iguais, neó, neó, neó. E dativo e genitivo, neon e neon. Por fim, nós temos os contratos. Coloquei a palavra nous, que significa inteligência ou pensamento, e ostum, que significa osso. Veja, termina em sigma, o nous, masculino, o genitivo em u, e o ostum, terminando em ni, vemos então que é um neutro. Tá bom? Como é que declinaremos? Rho, nous, que é a declinação de nós. Essa forma não contrata, ela pode aparecer em textos mais antigos. E, posteriormente, vieram a se contrair esses dois omícrons e gerou um U, omícron mais Y. Então, nous, vocativo nu, a contração de omícron mais epsilon, acusativo num, dativo nó e genitivo nu. O pensamento, o pensamento, acusativo, o pensamento no objeto direto, né? No caso, objeto direto, no caso, acusativo, em português, objeto direto, dativo para o pensamento ou com o pensamento, e o genitivo do pensamento, tá bom? Agora, o osso, né? Nominativo, vocativo e acusativo são iguais, porque é uma palavra neutra. Então, to, ostum, o, ostum, to, ostum. Dativo e genitivo, ostó e ostu. Por fim, que o plural e o dual. Plural, oi, noi, acusativo, nus, dativo, nós, genitivo, non. Vejam que as terminações são muito parecidas, não tem muita dificuldade. Neutro, ostá, 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 e ostóis e ostóis. Por fim, o dual, tó, nó, ostó, vejam o ômega aqui, e toin, noin e ostoin. Vejam aqui a mesma terminação para um e para outro. Lembrando que a contração que se dá ocorre entre as vogais. Vimos então a segunda declinação grega, completa, com as suas terminações masculinas e femininas e neutras. Então, masculinas e femininas em os, no nominativo, o neutro em on, a declinação ática em os com ômega e a contrata em que ocorre a contração entre as vogais. Agora é pegar um texto e se familiarizando com a língua grega, buscando nas terminações e fazendo uma análise em que número ela está, qual é o caso e qual o gênero. E aí procura no dicionário e vê se você acertou. Tem um livro muito bom, que é o do Antônio Freire, chamado Seleta Grega, em que vocês podem encontrar exercícios. Então, eu recomendo bastante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.